Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula online. Hoje a nossa presença é virtual, ok? Na semana passada nós estivemos juntos de maneira física, ali presencial. E hoje nós vamos, de maneira virtual, começar a estudar a nossa apostila. Eu espero que você já tenha baixado essa apostila, né? Já esteja com ela aí direitinho, sua Bíblia, sua caneta, sua borracha. Nós vamos aí mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Quero dizer uma coisa para você, antes de nós começarmos. Veja, é muito importante que você leia todos os textos. Consulte as referências bíblicas, ok? Para depois fazer os exercícios. É muito importante. E qualquer dúvida que você ficar, você pode deixar o seu comentário aí embaixo da nossa aula, que ao seu tempo nós vamos responder, tá? Nós vamos responder todas as perguntas, todos os questionamentos, ok? Então, estou muito feliz pela sua presença aqui, por ter tomado essa decisão de estudar a palavra de Deus. E vamos lá então. Então, se prepare aí, pegue aí o seu material. Ok, então, veja, essa apostila, os evangelhos ou os ensinos preciosos de Jesus, ela é uma apostila autodidata. E você vai observar este fato, né? Lendo os textos, você vai ver que todas as respostas para responder as perguntas estão nos textos. Ok? Estão nos textos. Então você vai ler nos versículos ali, que você vai consultar. Então é muito importante, volto a repetir, que você leia todo o capítulo, consultando ali os versículos. Isso vai ajudar a consolidar todo o conteúdo no teu coração. Ok? Então, veja, vamos lá. Então, dá uma olhadinha aí. Vamos avançar. Então, nós temos aí princípios que devem ser observados para o melhor aproveitamento deste livro. Então, você pode ler esses princípios depois, vai falar do material, da leitura e etc, né? Bom, e aqui nós temos o princípio de um ensinador de justiça, ou princípios de um ensinador de justiça. Então, nós temos 7 princípios que eu quero ler com você. O primeiro deles é: o ensinador de justiça ama a Deus sobre todas as coisas. Mateus 22:37. Número 2. O ensinador de justiça é um servo que sempre procura exceder. Mateus 5:20. Em terceiro lugar, o ensinador de justiça deposita o seu tesouro no altar de Deus. Lucas 12:34. Em quarto lugar, o ensinador de justiça é um nazireu espiritual. Número 6, do versículo 1 ao 6. Em quinto lugar, o ensinador de justiça é um consolador enviado por Deus. Neemias, capítulo 1, versículo 11. Em sexto lugar, o ensinador de justiça a cada dia procura crescer na graça e no conhecimento de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. E por último, em sétimo lugar, o ensinador de justiça é um agente de transformação da sociedade. Romanos 12:2. Aleluia! Então, veja que são 7 princípios extraordinários. Eu quero falar com você a respeito deles. Nós vamos começar a nossa aula falando desses 7 princípios. Quero aprofundar um pouquinho, falar um pouquinho de cada um deles, para que isso fique gravado no seu coração, cristalizado no seu coração, e que esta palavra produza muitos frutos, que verdadeiramente você seja uma ensinadora de justiça, um ensinador de justiça, e glorifique o nome do Senhor por onde quer que você vá. Então, veja, o primeiro princípio, dá uma olhadinha aí, né? O ensinador de justiça ama a Deus sobre todas as coisas. Mateus 22:37. Né? Então, o que diz o texto? Você pode pegar a sua Bíblia, abrir aí, parar o vídeo, dar uma lida, né? O que diz lá? São palavras do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai dizer: olha, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Que é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, com toda a tua alma. E a pergunta muitas vezes é: o que é amar a Deus sobre todas as coisas? O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Eu quero dizer para você que Jesus, ele não é um presidente da República. Jesus é Rei dos Reis
e Senhor dos senhores. E como Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele espera algo diferente da nossa parte. Algo que culturalmente nós não estamos acostumados a expressar frente a uma autoridade. Porque para nós não tem nada absoluto, tudo é relativo, né? Mas quando nós falamos de um reino, quando nós falamos de um rei, tudo é absoluto. Em um reino, tudo é do rei. Até o oxigênio que nós respiramos pertence ao rei. E ele vai dizer assim: tudo que tem fôlego louve ao meu nome. Então, todo ensinador de justiça ama a Deus sobre todas as coisas. E a pergunta aqui é: o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Então, amar a Deus sobre todas as coisas é sempre decidir por Deus. Quero aprofundar um pouco nesse conhecimento indo para a nossa lousa. Vamos lá, no nosso quadro branco. Então veja, amar a Deus sobre todas as coisas é sempre decidir por Deus. Decidir por Deus nos teus pensamentos, decidir por Deus nos teus sentimentos, decidir por Deus nas tuas ações. Então, o que é decidir por Deus nos meus pensamentos? Você pode me dizer assim: pastor, tem coisas que eu não quero pensar, mas eu penso. Como eu faço para tirar esse pensamento da minha mente? Então, veja, quando você decide por Deus, o poder do Evangelho, a graça do Senhor se manifesta na nossa vida e aquele pensamento ruim é substituído por um bom. Nós não temos como colocar a mão na nossa mente e tirar um pensamento ruim e colocar um bom. Mas quando você diz assim: Jesus, isso que eu estou pensando não agrada ao Senhor, não tem parte com o teu reino, eu decido por ti agora. Eu decido, Senhor, por ti, pela tua santa palavra. Eu não quero mais pensar nisso. Então, a graça, o poder do Evangelho, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Então, esse poder, então, se manifesta, né? E aqueles pensamentos, então, serão substituídos. Então, tem coisas que nós não queremos sentir, mas sentimos. Você pode dizer assim: puxa, pastor, olha, eu estou com sentimento aqui, uma raiva, sabe? Eu estou com um sentimento X, Y. Eu não quero sentir isso porque eu sei que isso não agrada a Deus. Mas eu não sei como tirar isso de mim. Né? Como é que eu faço para tirar isso de mim? Então, escute. Quando você decide por Deus, nos teus sentimentos, sabe? Você diz assim: não, Senhor, eu sei que o que eu estou sentindo não é a realidade é a tua palavra. Eu não tenho como colocar a mão no meu peito, tirar esse sentimento ruim e colocar um bom. Mas o Senhor pode fazer isso. Quando você decide por Deus, o poder do Evangelho, a graça do Senhor se manifesta na sua vida e você vai ver que aquele sentimento ruim será substituído por um sentimento bom. Mas em terceiro lugar, tem coisas que nós fazemos que não agradam a Deus. Tem coisas que nós fazemos e a gente não consegue parar. Né? Então veja, decidir por Deus é você sempre amar a Deus sobre... Então veja, amar a Deus sobre todas as coisas é sempre decidir por Deus. Decidir nos teus pensamentos, decidir nos teus sentimentos e decidir nas suas ações. Mas você pode dizer assim: pastor, tem coisas que eu não quero fazer, mas eu faço. Tem coisas que eu não quero fazer, mas sabe, eu vou lá e faço. Mas eu quero dizer para você algo que talvez você não saiba. Mas a partir de hoje vai ficar gravado no seu coração. Quando você decide por Deus. Quando você decide amar a Deus sobre todas as coisas, você decide por Deus, você vai dizer: Senhor, eu sei que isso que eu estou fazendo não é bom, não te agrada. Mas eu não tenho, eu me esforço, mas eu não consigo parar. Mas quando você diz assim: eu decido por ti, Senhor, a graça, o poder do Evangelho se manifesta na sua vida e aquilo que você não tinha força para deixar de fazer, o Senhor fará por você. Deixa eu dizer uma coisa: nenhum escravo consegue se libertar sozinho, não consegue. É impossível. Todo escravo precisa de um outro senhor, alguém que te compre, amém? Alguém que venha adquirir a sua posse. Então Jesus te comprou com o seu sangue e agora você é dele, aleluia? Então ele é o teu Senhor, ele pode te libertar, ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a sua realidade hoje. Então
veja, um ensinador de justiça ama a Deus sobre todas as coisas. E o que era amar a Deus? Amar a Deus é sempre decidir por Deus. Nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, mas também nas minhas ações. Então, o ensinador de justiça ama a Deus sobre todas as coisas. E o que é amar a Deus? Amar a Deus é sempre decidir por Deus, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e nas minhas ações. Eu desejo de todo o meu coração que você tenha gostado desta aula e nós vamos avançar depois para o segundo princípio, até o sétimo princípio, ok? Eu vou gravar estas aulas mais curtas para que você possa começar e terminar, ok? Se nós precisarmos gravar 2 ou 3, nós vamos gravando, vamos deixar aí na plataforma e você pode assistir quantas vezes você quiser e a hora que você puder assistir, ok? Um beijo no teu coração. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus.